Olá, turma! Bom dia, oitavo ano. Tudo bem? Estou de volta, professora Michele Carvalho, e hoje a gente vai fazer atividades, né? Sobre o tema que a gente já vem estudando, que são vozes verbais, tá bom? Então, prepara seu material, seu caderno, pega tudo aí que você vai precisar para estudar, senta direitinho, se organiza, né? É importante eu também mexer aqui para o som ficar melhor. Então vamos lá. Eu trouxe aqui uma bateria de exercícios, tá? Pra gente estar praticando, né? Em alguns momentos eu vou sair daqui para que você possa ter tempo, então, de acompanhar a nossa matéria. Nessa hora, nesse momento, é importante que você faça as anotações, tá, gente? As anotações, elas são muito importantes, porque por mais que você tenha o livro, de repente a linguagem empregada, né? Uma outra forma de explicar possa favorecer aí a sua aprendizagem. Você pode acabar entendendo com mais facilidade de uma forma ou de outra, tá bom? Então fica assim. O que você deve fazer agora? Anotar, tá? Anotar tudo que eu vou passar aqui. E a gente vai começar falando o seguinte, ó. As vozes verbais ou vozes do verbo são a forma como os verbos se apresentam na oração, a fim de determinar se o sujeito ele pratica ou recebe a ação. Deu para entender? A gente já vem falando sobre esse assunto, né? Então, olha só. O que ele está dizendo aqui pra gente? Que numa oração, e a gente sabe que para ser oração tem que ter verbo, né? É aquela frase que tem um verbo, ou seja, nessa oração, será que o sujeito ele pratica a ação? Será que esse sujeito ele se apresenta na ordem direta? Ou será que esse sujeito ele recebe a ação do verbo? Então existem algumas vozes verbais que a gente vai identificar nos exercícios que nós vamos fazer a partir de hoje, tá? Então vamos lá, vou continuar aqui. Ó, essas vozes verbais, elas podem ser a voz ativa, são 3 tipos, né? Voz ativa, voz passiva ou voz reflexiva, tá? Anota aí. Voz passiva, voz ativa ou voz reflexiva, ok? E vamos ver cada uma delas. Na verdade, o que eu estou fazendo aqui hoje com você? A gente está recapitulando, né? Nós estamos aí relembrando o que a gente já vem estudando, tá? Na voz ativa, gente, o sujeito, ele é o agente, tá? Ele pratica a ação, ok? Então, na voz ativa, a gente tem um sujeito que é o agente e pratica, então, a ação, tá? Na voz passiva, esse sujeito agora, ele é paciente, ele não é mais ativo, ele é paciente. Ele não pratica mais a ação, mas ele recebe a ação, ok? A gente vai ver isso aí nos exemplos. Na voz reflexiva, o sujeito ele é agente e paciente. Então, olha só, a voz reflexiva, ela aborda, então, as duas vozes, né? A voz ativa e a passiva. Porque o sujeito aqui vai ser, ao mesmo tempo que ele pratica a ação, ele também recebe essa ação, tá? Então, também vamos verificar isso aqui na atividade que nós vamos fazer, ok? Deixa eu verificar aqui. Aí eu trouxe pra gente trabalhar um pequeno texto que fala sobre grãos, tá? Os grãos. E diz assim, lê comigo aí, acompanha aí. Parte integrante da alimentação humana desde os seus primórdios, os grãos já eram coletados pelos nossos ancestrais, mesmo antes do desenvolvimento da agricultura. Os grãos se dividem em 2 grandes categorias, os cereais e as leguminosas. Cada uma dessas categorias, vamos completar aqui com o verbo ter, tá? Cada uma dessas categorias tem sua própria definição botânica e propriedades nutricionais, mas a diferença básica entre elas
é que cereal nasce em espiga e leguminosa em vagem, tá? Então, aí um assunto interessante para a gente poder estar trabalhando, né? Como essas vozes aparecem aí no texto, tá? Então, é o seguinte, questão 1. No trecho abaixo, o verbo ele está na voz passiva. E aí pede para você identificar. Então, vou te dar um tempinho, escreve essa frase aí no seu caderno, e aí você circula ou sublinha a parte em que está na voz passiva, tá? A voz passiva, em que o sujeito ele agora sofre a ação. A frase diz assim, ó: os grãos já eram coletados pelos nossos ancestrais mesmo antes do desenvolvimento. Já eram coletados pelos nossos ancestrais. Presta atenção aí. Então você tem locução verbal, tem preposição, tá? O agente da passiva. E aí? Vê se você conseguiu identificar o verbo na voz passiva. Ó, eram coletados, ok? Por quê? É uma locução verbal aqui. Eram coletados, verbo auxiliar e verbo principal, tá? Muito bem. Na questão 2, o complemento de um verbo na voz passiva é chamado de agente da passiva. Então, identifique nesse trecho aqui em cima qual é o agente da passiva. Você identificou a voz passiva, né? Que é como o verbo se apresenta na oração. Eram coletados. E agora, o agente da passiva qual é? Nossos ancestrais, ok? O agente da passiva, ele sempre vem, ó, seguido da preposição, tá? Pelos, né? E nossos ancestrais, tá? Os grãos já eram coletados por eles, ok? Se fosse a voz ativa, gente, como é que ia ficar? Na voz ativa, você poderia falar diretamente, né? Os ancestrais ou os nossos ancestrais coletavam os grãos e assim vai, entendeu? Então aqui não, aqui houve uma mudança, né? Uma transformação. Houve uma voz aqui passiva, tá? E por isso a gente consegue identificar tanto o verbo nessa voz passiva quanto o agente da passiva. No caso aqui, nossos ancestrais. Ok? Certinho? Podemos seguir? Então, vou lá. Vou passar o slide. Olha os grãos aqui, pessoal. Tá vendo? Isso aqui é grão, ó. E a gente conhece, né? Milho, ervilha, o feijão, tá vendo? Então, vamos lá. Na passagem, os grãos se dividem em duas grandes categorias, os cereais e as leguminosas. O verbo ele está na voz reflexiva. Olha aqui a voz reflexiva, gente, lembra? É aquela voz verbal em que o sujeito, ele tanto é ativo quanto passivo, né? Ele age e ele sofre, não é isso? Então vamos lá. Os grãos eles se dividem, olha aí, se dividem em duas grandes categorias. E aí ele pede para indicar que o sujeito é agente da ação expressa pelo verbo, que o sujeito é paciente da ação expressa pelo verbo, ou que o sujeito ele é o agente e o paciente da ação expressa pelo verbo. Então, como eu falei, né, ele tanto age, ó, agente, né, quanto ele recebe essa ação. Então, no caso aqui, é a terceira opção, ok? O verbo está na voz reflexiva, sim. E o sujeito aí, ele é o agente paciente da ação expressa pelo verbo. Tudo bem, gente? Ok? Vamos lá, então, seguindo aqui. Questão 4. Complete o espaço com o verbo na voz ativa. O tem, tá vendo? Ou o tem com circunflexo. E aí, vamos relembrar? Quando é que a gente usa?
Para palavras no singular, né? Quando o sujeito está no singular, a gente usa o tem sem o acento. Quando está no plural, aí a gente usa o tem com o acento, tá? Então, cada uma dessas categorias, ó, plural, né? Lembra que o verbo concorda com o sujeito. Então, cada uma dessas categorias tem, lá, circunflexo, ok? Sua própria definição botânica. Por quê? Porque a forma, né, como se escreve, essa forma verbal, ela condiz então com o sujeito que está no plural, tá certo? Então, se ele está no plural, o tem recebe o acento circunflexo, tá? Não esqueça, anote isso aí no seu caderno, ok? Muito bem. Vamos então para a questão 5. Olha essa parte aqui agora, pessoal. Presta atenção aqui. Cereal nasce em espiga luminosa. O verbo ativo, esse verbo aqui está sublinhado, tá vendo, ó? Cereal nasce, né? Até coloquei a imagem aqui, ó, dos trigos, né? É um tipo também aí de cereal. Então, como é que ele nasce em espiga luminosa? Já está falando ali, né? Esse verbo, ele indica, ele exprime uma certeza, uma hipótese ou uma sugestão. Se está dizendo que ele nasce, não é sugestão, né, gente? Se está dizendo que ele nasce, também não é uma hipótese. Será que nasce? Será que não nasce? Não. Ele está o quê? Afirmando. Então, ele traz pra gente uma certeza, ok? Muito bem. Então, presta atenção aí, tá? Vou dar um tempinho para você anotar isso aí. Esse outro texto é muito legal também, muito interessante. Quero saber se você sabe quem é o sagui de tufos brancos. Duvido que você saiba. Vamos lá. Sagui de tufos brancos ou sagui de tufos brancos. Vamos ver? Com peso médio entre 230 e 350 gramas, pode-se dizer que esse é o mais comum sagui de sua espécie. Tanto que é conhecido por um sagui comum, sagui estrela de pincéis brancos, mico estrela de tufo branco e sagui do Nordeste. Em geral, ele desloca-se com habilidade e rapidez entre os galhos, utilizando-se de suas 4 patas. Vez ou outra faz pequenos saltos. A coloração do corpo é basicamente cinza claro, com reflexos em castanho e preto. Mas a principal característica está expressa no rosto. A fronte tem uma mancha branca e os tais tufos de pelos brancos localizam-se acima e na frente das orelhas, que ficam ocultas. Então, olha só, adivinhou? Já sabe qual é o animalzinho aqui que a gente está falando? Olha ele aí. Ah, o miquinho, né? Só que esse aqui, ó, ele tem esse tufinho branco, tá vendo? Aqui, ó, acima, né? E na frente das orelhas, deixando então as suas orelhas escondidas, tá? Então, é sobre ele que nós estamos aqui falando. Vamos às questões. No segmento, em geral, ele desloca-se com habilidade e rapidez entre os galhos. Esse C aí, gente, ó, desloca-se, indica o uso de qual voz? Reflexiva, passiva analítica ou passiva pronominal? E aí? Quem é que está se deslocando? O próprio mico, né? Então, ele age, né? E ele sofre a ação. Então, a voz aqui é reflexiva, ok? Muito bem. Ele tanto, né, se desloca, ele mesmo se movimenta de um lugar para o outro com muita habilidade, né? Que é uma característica dele, muita rapidez entre os galhos. Então, ele realiza essa ação. E ele sofre, né? Ele
ele sofre a ação que ele mesmo gera, né? Que ele mesmo vivencia, tá? Ok? Então vamos lá. Questão 2. A expressão com habilidade e rapidez modifica o sentido do verbo na voz identificada acima. E aí, com habilidade e rapidez, exprime o que, gente? O lugar, o modo ou o tempo. Ó, em geral, ele desloca-se com habilidade e rapidez, ou seja, né? Como? Como é que ele faz isso? Como ele se desloca? Então, a gente consegue identificar que há o quê? O modo, né? O modo como ele realiza essa ação, tá? Muito bem. E olha ele aqui novamente, agora mais próximo aí a imagem, né? Para você ver bem como ele é. Na passagem vez ou outra, faz pequenos saltos. Repara que o verbo aqui, ó, está sublinhado, tá? Faz, né? Esse verbo aí está na voz o quê? Ativa, ok? Percebe? Vez ou outra faz pequenos saltos. Quem é que faz pequenos saltos? Ele, né? O miquinho. Tá? E pelo verbo estar na voz ativa, ele expressa o quê? Expressa uma ação, expressa um estado, ou expressa uma característica do sagui, ou sagui de tufos brancos, né? E aí, pensa um pouquinho. Vez ou outra faz pequenos saltos. É uma ação, é um estado ou é uma característica dele? Vamos lá? Aqui indica que é uma ação, né? Ele se movimenta, ele se desloca, ele faz pequenos saltos. Então, esse verbo fazer aqui está indicando a ação do macaquinho aí, do miquinho, tá? Muito bem. Então, gente, a gente ao ler a frase, não é só decorar, né, os verbos e tal. A gente precisa também pensar no contexto, né, em toda a situação, tá? Questão 4. Agora a gente tem 3 opções aqui, tá vendo? De frases. E aí a questão 4 quer saber onde há voz passiva, né? Tem 3 opções. Em quais ou, né, qual delas tem aí, apresenta voz passiva? Vamos ver? Tanto que é conhecido por sagui comum. Na segunda opção, mas a principal característica está expressa no rosto. E a terceira opção, os tais tufos de pelos brancos localizam-se acima e na frente das orelhas. E aí? Tanto que é conhecido por sagui, ó, ele é conhecido por sagui. Mas a principal característica está expressa no rosto, a característica está expressa no rosto. Os tufos de pelos brancos localizam-se acima e na frente das orelhas. Então, nós temos aqui, ó, localizam-se, né, acima e na frente das orelhas, ok? Você tem aqui uma voz passiva, tá? Não é localizada, mas localizam-se. Questão 5. Em a coloração do corpo, aqui, ó. A coloração do corpo é basicamente cinza claro. O verbo na voz ativa é de ligação, é intransitivo ou é transitivo direto? E aqui a gente tem que lembrar, né? Os verbos de ligação, eles ligam as características ao sujeito, não é isso? Ou os estados, né? Os verbos de ligação também podem funcionar como aquele verbo indicando aí a mudança de estado, né? Ela está feliz, está alegre, está preocupada, enfim. Os verbos intransitivos são aqueles verbos que apresentam o sentido completo nele mesmo, né? Não necessitando então de complemento, tá? Não precisa de nenhum complemento.
E o verbo transitivo direto é aquele verbo que pede sempre um complemento, né? É um verbo que, se você para a frase, né, bota um ponto final, você vai ver que a frase vai ficar sem sentido, ou seja, faltando ali, né, mais informação, faltando ali palavras que complementem o sentido do verbo, tá? Aí a gente faz aquelas perguntinhas, né? O que, de que, por exemplo, quem compra, compra o quê? Não é isso? Quem faz, faz o quê? Né? Agora, dormir. Ele dormiu cedo. Você entendeu a ação. Dormir não pede complemento, é um verbo intransitivo. E os verbos de ligação, né? Verbo ser, verbo estar e tantos outros que a gente já viu, continuar, permanecer e por aí vai. Bom, então a coloração do corpo é basicamente cinza claro. Esse verbo aí na voz ativa, ele é um verbo, repara, ó, de ligação, tá? Ele está fazendo o quê? Qual é a função dele aqui, gente? Ele está aproximando, ligando a característica ao sujeito, né? No caso aqui, qual é a característica? Cinza claro, relacionado aí à coloração do corpo do mico, ok? Então, você identificou aí que o verbo é de ligação, tá? Anota aí. Na questão 6, nós temos algumas frases, né? Todas elas estão na voz passiva. E aí você tem que agora passar para a voz ativa. Você vai fazer essa transformação aí no seu caderno. Vou te dar um tempinho para você escrever. Então vamos lá. Primeira frase. Os conteúdos foram estudados pelos alunos. Observa, ela está na voz passiva. Você vai transformar para a voz ativa, tá? Se você não quiser copiar as frases, você já pode fazer a transformação, entendeu? A frase da letra A. Os conteúdos foram estudados pelos alunos. Tá? Vamos para a letra B. Depois a gente faz a correção de todos. Todos os comentários foram discutidos durante a reunião. Todos os comentários foram discutidos durante a reunião. Letra C. Todas as questões discursivas do concurso foram anuladas. Na letra C, todas as questões discursivas do concurso foram anuladas. Na letra D, as crianças eram estimuladas constantemente ao hábito da leitura. As crianças eram estimuladas constantemente ao hábito da leitura. E na letra E, os jogadores eram comandados por um técnico bastante exigente. Os jogadores eram comandados por um técnico bastante exigente. Tá? Escreveram? Então vamos lá agora observar como ficou a voz ativa de cada uma aí dessas frases, ok? Os conteúdos foram estudados pelos alunos. Como é que vai ficar então? Essa primeira frase aí. Os alunos estudaram os conteúdos, correto? Muito bem. Escreveu já todas as outras? Vou voltar lá só para você verificar. Vamos lá, letra B. Então, você agora colocou na voz ativa, correto? Como vai ficar a letra B, gente? Vou relembrar para você a letra B. Todos os comentários foram discutidos durante a reunião. Na voz ativa vai ficar: durante a reunião, discutiram todos os comentários. Então, você observa que onde acontece a mudança, pessoal? Ele deixa de ser uma locução verbal, né? E aí você utiliza uma única forma verbal, ó. Estudaram, discutiram, tá vendo?
E a letra C? Todas as questões discursivas do concurso foram anuladas. Então, vai ficar como? Anularam todas as questões discursivas do concurso. Reparou? Então, não mais foram anuladas, mas anularam. Uma única forma aqui verbal, tá? Na letra D, as crianças eram estimuladas constantemente ao hábito da leitura. Então, ó, eram estimuladas. Como é que vai ficar agora na voz ativa? Constantemente estimulava as crianças ou estimulavam as crianças ao hábito da leitura, tá? Muito bem. Uma única forma verbal, tá? Estimulavam. Faltou um Mzinho aqui, aí você põe aí do lado. E na letra E, os jogadores eram comandados. Como é que vai ficar agora na letra E? Os jogadores eram comandados por um técnico bastante exigente. Então, agora um técnico bastante exigente comandava, né, os jogadores, tá? Então, uma única forma verbal aqui, ó, indicando o quê, pessoal? Que voz é essa que a gente está trabalhando aqui? É a voz ativa, né? A gente fez o quê? Nós transformamos, modificamos. A frase estava na voz passiva e nós transformamos para a voz ativa, tá? Então, puxa uma setinha aí e escreve, ó. Frases na voz ativa, ok? Uma única forma verbal, tá? Em que o sujeito aí, ele é o agente, né? Tá? Vamos para a questão 7. Diante das alternativas expostas, assinale a que se encontra então na voz reflexiva. Na voz reflexiva, o que nós temos aí? Vamos lá. Letra A. Antigamente contavam-se muitas histórias. Na B. O garoto feriu-se com objeto pontiagudo. Lembra que a voz reflexiva, o sujeito, ele é o agente, né? E também o paciente, não é isso? Ah, então vamos lá. Vai lendo e vai pensando. O garoto feriu-se com um objeto pontiagudo. Pensa aí na ação e o que está acontecendo. Os artistas foram aplaudidos pela plateia. As mercadorias foram repostas conforme a demanda. E aí, onde nós temos aqui uma voz que é reflexiva? Olha só, letra B, né? Porque o garoto ele está reagindo aqui, ele está realizando a ação, está sofrendo a ação, né? Ele feriu-se com o objeto. Essa ação se voltou para ele, né? Os artistas foram aplaudidos, ou seja, outro público, né? Outra pessoa aqui, vamos dizer assim, é que está realizando a ação. As mercadorias foram repostas conforme a demanda, também da ideia de que foi repostas por outro grupo de pessoas, né? Não tem aqui, o sujeito não sofre, não age, né, na verdade, tá? E antigamente contava-se muitas histórias. Então, gente, é aqui, ó, letra B. O garoto feriu-se porque ele realiza a ação e sofre a ação, ok? Então, nós temos a letra B. Tá? Olha aí a setinha indicando letra B e o verbo aqui sendo circulado aí, identificando para que você veja, tá? Muito bem. Questão 8, né, que se antecipou aqui a marcação. Vamos lá. Transpondo para a voz passiva a oração: o faro dos cães guiava os caçadores. Qual é a forma verbal que a gente tem? O faro dos cães guiava os caçadores. Transformando isso para a voz passiva. Gente, está na voz ativa, hein? O faro dos cães guiava os caçadores. Na voz passiva, como é que vai ficar? Os caçadores eram guiados, né? Pelo faro dos cães. Então, você tem uma locução verbal, eram guiados, tá? Verbo auxiliar e o verbo principal. Certinho? Vamos para a questão 9. Muito bem.
Identifique os sujeitos agentes e pacientes nas orações abaixo. Então, nós temos aqui: eu penteio-me. Acabou que... Tá, isso mesmo. Eu penteio-me, né? Apareceu a única aqui. Eu é o sujeito agente e paciente, porque ele pratica e, ao mesmo tempo, ele recebe a ação de pentear-se, ok? Nessa aqui, o aluno foi visto na estrada da escola. O aluno aqui é o sujeito paciente, né? Porque não é ele que pratica a ação, tá vendo? O aluno, ele foi visto na estrada da escola, tá? A C, escrevi o discurso para o homenageado. Quem escreveu? Ó, um eu aqui oculto, não é isso? Esse eu aqui é o sujeito agente oculto. Ele que praticou a ação de escrever, tá? Agora olha a D. A secretária telefonou aos clientes. E aí, quem é o sujeito agente aqui? A secretária, né? A secretária é o sujeito agente, porque ela praticou a ação de telefonar. Nessa última, Maria e João amam-se. Olha o verbo aqui. O que está acontecendo aqui, pessoal? Uma voz reflexiva, né? E recíproca, porque os dois realizam a ação e também vivenciam, sofrem aí essa ação. Então, Maria e João são sujeitos agentes e pacientes, porque eles praticam e ao mesmo tempo recebem a ação de amar-se, ok? Deu para entender? Acompanharam aí tudo direitinho? Espero que sim, porque eu vou terminando por aqui, tá? E a gente se vê então numa próxima aula. Faça esses exercícios novamente, ok? Treine bastante, tá? Tchau, tchau.